da importância dos lubrificantes para motores de baixa emissão, para motores diesel. Boa tarde a todos. Meu nome é Delton Stabellini, sou especialista técnico da Chevron e eu venho aqui falar para os senhores sobre a importância dos lubrificantes para os motores diesel de baixa emissão. Ou seja, a minha missão aqui é mostrar para os senhores qual é a contribuição que o óleo lubrificante promove para o meio ambiente através da legislação do PROCONV P7. Primeiro, a gente precisa examinar quais são as diretivas, das tecnologias dos motores. Basicamente, são essas: controle de emissão, o uso eficiente de energia, a globalização dos fabricantes de motores e, por último, os avanços tecnológicos, mudando o hábito dos consumidores. E é notório a evolução dos veículos de motores diesel, que aqui até em 1960 era a matriz energética a gasolina, mas nota-se uma evolução muito grande, até mesmo com relação ao potencial de cargas que esses veículos hoje operam. E os motores têm necessariamente que acompanhar essa evolução. E aí nós temos várias modificações, e podemos dizer que agora os motores movidos a diesel é a bola da vez. Com mudanças tecnológicas como a injeção eletrônica, o aumento de potência e torque, e tudo isso traz aumento de temperatura operacional. Mas qual que é a grande preocupação hoje nas grandes cidades? É reduzir o nível de emissão, ou seja, os materiais nocivos ao meio ambiente e, por consequente, para o ser humano que respira toda essa poluição existente, seja através dos gases de exaustão ou até mesmo dos materiais particulados que são emitidos. E o que é o PROCONV P7? O PROCONV é um programa de controle de emissão veiculares. E ele pode ser associado como a legislação europeia chamada Euro 5, que estabelece limites de emissões para os veículos automotores. E como que eu consigo fazer essas reduções de emissões? Modificando os motores, através de modificações dos projetos dos motores, fazendo com que eles tenham uma melhor queima de combustível, ou seja, a otimização da queima, com sistemas de pós-tratamento, com a redução do teor de enxofre do óleo diesel, que todo mundo ouve falar, mas não é só isso. O diesel sofre uma modificação na sua especificação como um todo, mas o que realça mais para o entendimento da população é essa redução do teor de enxofre. E economia de combustível. E, por fim, é onde eu vou me ater mais, é a questão da reformulação dos lubrificantes, ou seja, da necessidade desses lubrificantes em atenderem a esses requisitos do PROCONV P7. Eu coloquei um link aqui abaixo, que é uma cartilha feita pela Anfávia, que eu acho que é uma cartilha bem didática, bem fácil de entendimento, que eu recomendo que os senhores acessem essa cartilha, essa cartilha mostra, na verdade, o que é o PROCONV e quais são os passos que estão sendo adotados. Bem, existem os limites de emissões globais, Os Estados Unidos, o Japão, a Europa e o Brasil, eles têm um compromisso de redução de emissão. E esse quadro mostra claramente que esse compromisso vem trazendo benefícios com relação à quantidade de
particulados, né, e de óxido nitroso durante todo esse tempo no mundo. Hoje nós estamos aqui na fase do Proconv P7. Pulamos algumas fases, antecipamos outras, mas o que é importante é que nós estamos caminhando para uma qualidade de ar que respiramos muito melhor. Quanto ao diesel, a partir de 2013, teremos um diesel, pelo menos espera-se que tenha, um diesel de 10 ppm de enxofre. E, através das legislações Proconv 2 e Proconv 4, nós tivemos uma redução substancial e muito importante na redução do enxofre no decorrer do tempo. Bem, e existem duas rotas tecnológicas para atender o Proconv P7. A SCR, que é uma rota basicamente europeia, adotada pelos fabricantes de origem europeia, que consiste no quê? Em uma otimização da queima do combustível na câmara de combustão e a utilização do Arla 32 na pulverização do Arla 32 junto ao sistema de catalisação, transformando o óxido nitroso em nitrogênio e vapores d'água. É muito importante que os senhores saibam que o Arla ele não é misturado no óleo diesel. Ele vem em um compartimento em separado, né? E como bem demonstrado aqui nessa figura, ele é pulverizado antes, né, que esses gases vão para a atmosfera, é pulverizado o Arla, para que se reduza, então, a formação do óxido nitroso, que é extremamente prejudicial à camada de ozônio. Existe outra rota tecnológica sendo adotada pelos principais fabricantes de veículos, que é a tecnologia do EGR, né, onde você captura parte desses gases de exaustão e faz com que ele volte para a câmara de combustão. Esse processo realizado, você consegue diminuir a temperatura da queima e você reduz a formação de óxido nitroso. Mas, por outro lado, você gera muita fuligem dentro desses motores. E essa fuligem é de responsabilidade do lubrificante trabalhar essa fuligem para que ela não traga malefícios dentro do motor. Bem, agora entrando propriamente na minha área, as novas formulações de óleos e motores, elas ocorrem no sentido de tentar resolver alguns problemas inerentes à queima do óleo diesel, né? E principalmente pelo projeto desses motores. Teremos que olhar muito para o desgaste do turbo compressor, desgaste e acúmulo de borra no trem de válvulas, depósitos nos pistões também são problemas que podem ocorrer, borra e fuligem, oxidação do lubrificante e, por fim, o polimento da camisa do cilindro. Queria mostrar também alguns efeitos negativos da oxidação em um turbocompressor. Já falamos aqui no que é o processo de oxidação, ou seja, o óleo base, o óleo mineral, exposto a altas temperaturas na presença do oxigênio, ele começa a se deteriorar quimicamente. E essa deteriorização leva o óleo lubrificante à formação de borras e aumento de viscosidade. Primeiro, um aumento de viscosidade, levando até a formação de uma borra, de uma pasta. E tem um dado aqui, que 40% dos problemas são oriundos de material estranho nos turbos compressores. E os outros 40% são oriundos de falha de lubrificação. Então, se você não formula um óleo lubrificante, um óleo mineral básico adequado, resistente termicamente, ele pode sofrer um processo de oxidação
e danificar seu turbocompressor. Efeitos negativos também são encontrados da fuligem da borra no trem de válvulas, né? Esses depósitos eles podem provocar uma deficiência na dissipação de calor e também uma perda da performance do trem de válvulas. Isso aí é muito comum hoje nas oficinas mecânicas você encontrar esse tipo de situação, que eu diria que ela é principalmente causada pela escolha de básicos, óleos básicos inadequados e aditivos que não suportam e que não evitam a formação da borra. Outros efeitos negativos são acúmulos de depósitos nos pistões, né? Esses depósitos são oriundos do quê? Da queima do combustível, do óleo diesel. E, como eu disse aos senhores, a formação de fuligem, ela leva, à primeira instância, ao aumento da viscosidade do óleo, e a fuligem, ela é extremamente abrasiva e leva também ao polimento, né? Ou ao espelhamento da camisa. Pode levar também ao travamento de anéis e aí a danos de reparos e quebras e trocas de kit de camisa e pistão. Efeitos negativos da borra no cárter, né? Óleos lubrificantes de baixa qualidade, né? Ou com intervalos de trocas elevados, eles podem formar realmente a borra no motor, levando ao entupimento do elemento filtrante e ao baixo fluxo de óleo. Aqui tem um slide que mostra em amplitude o polimento da camisa. Uma camisa, para quem era da área mecânica, ela sofre um processo de usinagem chamado brunimento, que são esses risquinhos que a gente vê aí, que tem a função de segurar o lubrificante, né, fazer com que o lubrificante permaneça no local onde ele precisa ficar. E uma vez que você tem essa situação de polimento, esse lubrificante não vai mais parar e não vai agir como se espera. Também alguns depósitos nos pistões são encontrados. Esses depósitos eles reduzem também a capacidade de troca de calor, né? E podem levar também a depósitos na saia do pistão e nos anéis, nas canaletas dos anéis, levando a um travamento de anel e uma parada do veículo. Ou até mesmo uma perda de potência do veículo. Bem, nós vimos então que o cenário hoje é outro, né? Os motores estão evoluindo, os caminhões estão carregando mais peso, estão transportando mais cargas, e os lubrificantes têm necessariamente que acompanhar essa evolução. E existe uma classificação de trabalho, de performance e desempenho dos lubrificantes, API, que classifica o desempenho desses produtos com relação à proteção e performance desses motores. E hoje, a gente pode notar pelo gráfico que a gente hoje tem uma classificação CJ4, que eu diria aos senhores que é a tecnologia hoje que deverá ser empregada no uso dos lubrificantes para atender motores de baixa emissão. E aí eu vou explicar por que nos próximos slides. Bem, vale dizer que a contribuição do óleo básico ela é fundamental na formulação de um óleo lubrificante de qualidade. Nesse gráfico a gente pode ver que em 1995 a contribuição do óleo básico era muito menor comparada com a introdução de aditivos, né? Ou seja, os aditivos contribuíam muito mais para a performance final do óleo lubrificante. Hoje, com a evolução desses motores, com o aumento das temperaturas operacionais, com a maior capacidade de transporte de carga desses veículos, hoje eu diria aos senhores que a seleção adequada de um óleo lubrificante tem um papel muito importante no desempenho final desses produtos. E aí, só para mostrar
já falamos, eu estava aí ouvindo algumas apresentações de alguns tipos de básicos, mas essa é uma classificação API, onde classifica-se os óleos básicos por grupo, né? Eu concordo com, acho que foi a palestra do Gustavo, se não me falha a memória, ou do Gutenberg, que os lubrificantes de grupo 1 realmente têm uma vida útil bem reduzida, né? Em função da modernidade desses motores, não só do ciclo diesel, como do ciclo Otto. Então, é tendência que se utilize básicos de melhor qualidade. Básicos com menor percentual de enxofre, básicos com maior percentual de saturado, enfim, básicos que têm uma estabilidade química e térmica muito superior ao processo de obtenção de grupo 1, que é a extração por solvente. Tenho informações que a Petrobras também está modificando a sua refinaria, a sua planta de óleo básico no Rio de Janeiro, e a previsão, acho que é em 2016 ou até 2020, ela ter condição de produzir básico de grupo 2 ou grupo 3. Como o básico hoje contribui muito mais no resultado final do lubrificante, nós temos que buscar produtos com tecnologias de maior pureza, né? Onde eu consiga, durante o meu processo de obtenção de óleo básico, remover certos componentes que são nocivos durante a lubrificação ou durante o regime operacional do motor. Então, quando eu mostro para vocês esse slide dizendo e mostrando que um básico de grupo 2, que passa por um processo de isocraqueamento, né, e isodeoxing, que é desparafinização, a remoção das ceras, eu quero dizer aos senhores que até mesmo o próprio desempenho dos aditivos será melhorado com a introdução de básicos de maior pureza. A categoria API CJ4, então, ela é uma categoria para os óleos de motores diesel muito mais robusta, né, e adequada aos motores modernos, motores de baixa emissão. Mas esse gráfico ele é muito importante, eu queria que os senhores prestassem atenção nele, que a necessidade de se trazer desse volume aqui de material particulado inox para esse volume, ela depende fundamentalmente da qualidade do óleo diesel. Sem o atendimento a essas especificações, a essa redução de enxofre principalmente, não se pode chegar a esses valores que mostra o gráfico. E o lubrificante está diretamente associado, né, a classe de desempenho ou a classificação de trabalho do lubrificante está diretamente associado com a qualidade do óleo diesel que é queimado. E aí os lubrificantes de qualidade API CJ4, eles trazem a contribuição que é a redução dos limites dos materiais que são considerados nocivos ao meio ambiente. Um limite de 1% de cinza sulfatada, 0,4% de enxofre, 13% em volatilidade, ou seja, evapora menos, e 0,12% em fósforo, que são chamados os lubrificantes low SAPs, né? Baixos teores de cinza sulfatada, enxofre e fósforo. Essa é a contribuição, então, que, na verdade, os lubrificantes de classificação API CJ4 trazem no atendimento ao Proconv P7. Se você tem um óleo diesel, supostamente de melhor qualidade, né? Se você tem esse disponível no mercado, com teores de enxofre reduzidos, você necessariamente precisa reduzir também esses componentes low SAPs dos óleos lubrificantes. E esses componentes são provenientes da
aditivação do óleo lubrificante. E se você não fizer essa modificação, você vai começar a envenenar o catalisador através daquelas cinzas sulfatadas, como mostra na figura. Ainda falando do API CJ4, eu trago aqui um comparativo, né? Uma comprovação de desempenho, que ele é suportado por quase 9 testes de motores, tanto motores que queimam 15 ou até 500 ppm de enxofre, um CJ4 teria um desempenho muito superior com relação à classificação anterior, que seria um CI4. A evolução da carga de teste de desempenho dos óleos de motores, elas seguem basicamente isso aí. Para cada classificação de trabalho API, você tem um box, vamos dizer assim, você tem uma carga de aditivos implementados nos lubrificantes. E o que difere na classificação API CJ4 é que, além dela suportar todos os ensaios, né, os testes de desgaste, de proteção aos motores, ela ainda traz um box, um reboquezinho ali adicional, que é o box dos aditivos low SAPs, aditivos de baixa formação de cinza sulfatada, enxofre e fósforo. E isso melhora o desempenho dos lubrificantes. Esse gráfico também gosto de mostrar nas apresentações, que ele nos dá a nítida visão, né, de quanto protege e de qual é o desempenho dos lubrificantes com relação às classificações API. Então, nós teríamos aqui um nível de proteção CJ4, né, e se compararmos com CI4 Plus ou até mesmo CI, que são as classificações anteriores, podemos ver certos ganhos aqui quanto a entupimentos de filtros, ganhos em proteção contra depósitos nos pistões, um ganho contra a corrosão, a formação de borra estaria quase que no mesmo patamar, uma maior proteção no trem de desgaste de válvulas e consumo de óleo reduzido, desgaste de anéis, mas o que difere basicamente é a compatibilidade desses produtos CJ4 com os sistemas de pós-tratamento. Ou seja, além de eu dar maior proteção e durabilidade a esses motores, eu ainda tenho, na formulação de um óleo CJ4, aditivos que são compatíveis com os sistemas de pós-tratamento, que não envenenarão os catalisadores, provocando a troca prematura dos mesmos. E assim, consequentemente, até a classificação CF, que ainda tem uma larga aplicação no Brasil, né? Tem outra classificação de trabalho que é muito importante observarmos, que é a CEA. E poucos usuários ou frotistas prestam atenção nesse requerimento ou nessa categoria. E haja visto que, se olharmos para o perfil da frota brasileira, a gente pode ver que ela é fundamentalmente europeia, né? Volvo, Scania, Mercedes, Iveco, né, Volkswagen, então são fabricantes de origem europeias, e as classificações ACEA são de extrema importância na observação e escolha correta de um lubrificante. E as categorias ACEAs, elas variam pelo perfil, né, do veículo. Para veículos leves é a letra A, para veículos picapes e vans, vamos dizer assim, diesel é a letra B. Aparece uma nova classificação C, que antes não tínhamos, que trata sobre a compatibilidade dos aditivos utilizados com os catalisadores desses veículos modernos. E a categoria E, que é para os motores diesel pesados. Existem algumas tendências ali de utilização ainda de E4, de E6 e de E7, mas a classificação E7 é fundamentalmente
utiliza-se básicos do grupo 1, então acredito que ela também, em um pouco espaço de tempo, ela deixará de ser aplicada. E iremos então por uma tecnologia E9, e nesse intervalo, vamos dizer, de adaptação entre oferta de diesel e desenvolvimento de motores, a gente pode ter ainda algumas classificações que peçam ainda E4 e E6. A nível comparativo também, nesse gráfico de teia de aranha, a CEA E9, que são os produtos correspondentes à classificação API CJ4, ela tem um nível de proteção muito grande também, comparado com a CEA E7 anterior, quanto à dispersão de fuligem, melhor proteção contra a corrosão e, principalmente, a compatibilidade com sistemas de pós-tratamento. E nós, da Chevron, através dos produtos Texaco, nós usamos uma tecnologia nesses lubrificantes chamada tecnologia ISOSIM. Essa tecnologia foi patenteada e registrada pela Chevron, e ela significa o quê? A utilização de básicos premium, né? Basicamente de grupo 2, né? Que passam por processo de isocraqueamento, isodeoxin, e uma avançada tecnologia de aditivação, você consegue a obtenção de uma performance final do lubrificante muito superior. E aqui alguns testes, né, que mostram que quando você utiliza o básico ou a tecnologia, né, ISOSIM, os aditivos dispersantes funcionam de uma melhor forma e você aumenta a vida útil até dos filtros de óleo e minimizam também a formação de borra. Existem alguns exemplos aqui de filtros com 400 horas de teste e 100, então nota-se claramente que você dispersa muito mais a fuligem e promove uma limpeza muito maior nos filtros de óleo. Aqui também eu mostro a formação de depósitos, né? Esse verniz aqui que pode ser observado na saia do pistão, ela é formada através de nitratos, né? E também da qualidade do óleo básico empregado, e ela pode ser evitada utilizando básicos de maior pureza. E também com relação ao desgaste, né? Quando você tem básicos mais estáveis, significa dizer que você tem uma manutenção de película lubrificante mais estável e índice de viscosidades melhores e, consequentemente, menor desgaste e atrito entre as superfícies metálicas. Os produtos que nós fabricamos com essa tecnologia, eles, através do teste da MAC T12, eles mostram um incremento de 35%, né, menor desgaste da camisa e 29% dos anéis superiores, menor desgaste. Então você tem efetivamente uma proteção substancial com relação aos problemas apontados previamente no início da minha apresentação. Então quais são os benefícios? O que nós procuramos com isso? O que nós procuramos e o que nós entendemos que o mercado solicita cada vez mais. Para os motores modernos, sejam eles ciclo diesel ou ciclo Otto, é muito importante utilizarmos básicos do grupo 2 e básicos melhores do que o grupo 1. Em outras palavras, é que os básicos do grupo 1 não terão condições de dar a segurança e proteção para esses tipos de motores. É essencial que na formulação você utilize básicos premium, porque os básicos premiums eles duram mais, eles têm menor volatilidade, menor formação de borra e menor corrosão. É um caminho sem volta a utilização de básicos premium na performance desses lubrificantes para motores diesel.
Eu trouxe também um comparativo de redução de economia de combustível, né? No início da apresentação eu falei sobre os drives, né, as diretivas que levam os fabricantes de motores, e isso aí também é uma preocupação. Se você economiza combustível na queima, você gera uma menor quantidade de poluentes. Então, no ensaio em dinamômetro na Volvo, somente comparando aqui viscometria, né, um 15W40 versus um 10W30, nós conseguimos, em dinamômetro, cerca de 1% de economia de combustível com lubrificantes que utilizam tecnologia ISO-SIM e carregam aditivação de classificação CJ4. Esse aí é o produto que a Texaco tem no mercado. Ele atende aos mais altos requisitos de lubrificação e classificação de trabalho, seja PI, seja CEA, e alguns principais requerimentos também de fabricantes de veículos. Porque além das entidades internacionais, né, reconhecidas, a PI e a CEA, os próprios fabricantes ainda colocam especificações para atendimento das necessidades operacionais desses motores. Para onde vamos, né? A gente vai cada vez mais para um diesel de melhor qualidade, né? O biodiesel é uma realidade. Quem não acreditava alguns anos atrás está vendo a realidade do uso desse biocombustível. A utilização cada vez mais de básicos de alta performance, né? Caixas químicas de óleo de motor, ou seja, aditivos químicos, né, compatíveis com o sistema de pós-tratamento, colaborando com o sistema de controle de emissões. Enfim, a tendência é cada vez mais usarmos produtos de alta performance e de alto desempenho, sempre pensando também no quesito de emissões e economia de combustível.